Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de pintura em tecido? Vamos lá então. Vou trabalhar com o 45414, o 45614 e o 326 de cabo laranja, o número 8. Ok, gente? São esses três pincéis que vou trabalhar. Pincéis da Condor e tinta para pintura em tecido acrylex. Vamos lá. Ah, as cores que eu vou utilizar eu vou colocar na descrição do vídeo, ok, gente? Vamos lá, vamos pintar esse tecido. Eu estou iniciando a pintura com o 454 número 14 da Condor e a tinta é o amarelo pele. Eu vou fazer com que esse lado aqui, onde estou iniciando a pintura, esse lado da árvore ela fique mais iluminada, tá? É como se a luz estivesse batendo aqui desse lado, não é? E consequentemente o outro lado vai ter mais incidência de sombra, tá certo? O importante é a gente colocar a tinta de maneira que essa venha a se espalhar suavemente no tecido, e à medida em que a gente vai dosando a tinta, a gente vai esfumando. Isso faz com que a tinta ela fique bem distribuída no tecido, sem aquela grosseria de tinta demais, não é? Você note que já vou colocando a tinta e desenhando praticamente, né? Desenhando as cores, é verdade. Essa é a palavra. Vamos desenhando as cores da árvore, fazendo com que esta vai ganhando assim a sua personalidade, a sua identidade, não é? Estou trabalhando agora com o mesmo pincel e a tinta siena natural. Eu coloco o siena natural nas áreas do tronco da árvore e dos galhos aqui, onde ficou sem tinta, tá bom? Em todas as áreas onde ficou sem tinta, a gente trabalha agora com siena natural, depositando a tinta, esfumando, ganhando assim suavidade na pintura. Estou voltando a trabalhar com amarelo pele, não é? Aí que eu passei uma quantidade bem ralinha de tinta com amarelo pele, agora eu reforço a cor, tá bom? Eu reforço a cor e esfumo para cima do siena natural. O 454 da Condor é um pincel bem preciso, ele me ajuda bastante. Ele me dá bastante segurança na hora de colocar a tinta. Você vê que vai surgindo a árvore, não é? O tronco da árvore, você já vê algo em que representa bem mesmo o tronco da árvore, não é? Então, os pincéis da Condor me ajudam bastante a executar aqui meus trabalhos. Ó, o azul marinho, ele vai me dar as áreas mais escuras aqui nas folhagens, tá bom? Ó, tem um bloco de folhagens aqui e tem um outro galho aqui por trás. Esse galho por trás aqui é que eu vou sombrear. O volume dessas folhagens da frente faz uma sombra nessas folhagens do galho aqui de trás. E aí sim a gente vai trabalhando luz e sombra, ou seja, perdão, a gente vai trabalhando a sombra, não é? E consequentemente as áreas iluminadas vão aparecendo. Vai ficando mais fácil a gente entender onde estão as áreas iluminadas da pintura.
Esse galho aqui, ó, ele está encoberto aqui por esse tronco aqui, ó. Então a gente vai sombrear também, não é? A área em que esse tronco da árvore aqui, ó, está fazendo sombra, não é? Aqui nas folhagens desse galho, tá bom? É sempre assim. É sempre assim. A gente vai marcando as áreas de sombra. Vai marcando as áreas de sombra. Consequentemente, você tem uma noção melhor das áreas que vão ser iluminadas, tá bom? A gente trabalha com a cor escura aqui na sombra, e onde a gente quer também ainda mais sombra, mas um pouco mais clara, a gente usa o pincel para fazer. Tá vendo? Essa área é mais clara, mas com a mesma cor. Ou seja, a gente varia o tom, né? A gente vai amortecendo o tom. Nós trabalhamos toda a área de sombra nas folhagens. A gente vai agora trabalhar a cor base nessas folhagens, tá bom? Voltei a trabalhar com o 454 14 e a tinta é o verde musgo. A gente vai colocar a tinta e esfumar, tá bom? Nas áreas sem tinta, ó, a gente trabalha, tá? Então a gente vai trabalhando com o verde musgo, o pincel 454 14, nas áreas sem tinta a gente aplica e esfuma. Esfuma, integrando as tintas. A gente vai preencher toda a árvore agora com todas as folhagens da árvore com verde musgo, tá bom? Você não precisa tampar de tinta não, vai devagar, colocando tinta e esfumando. Ó, ó, espalha bem e esfuma. Esfuma. Esfuma bem a tinta. Eu quero fazer uma área mais iluminada aqui, então eu vou trabalhar aqui com o amarelo limão, tá bom? A gente deve aplicar o amarelo limão e como no início, não é? Aplica e esfuma. Toda a área que você quiser iluminar mais, você vai trabalhar agora com amarelo limão. Percebam comigo, o raciocínio comigo, é como se a luz estivesse batendo mais diretamente aqui nessa área, tá bom? A gente vai iluminar essa área. Feito isso, a gente volta a trabalhar com o verde musgo. Nas áreas sem tinta, a gente vai aplicar o verde musgo e vai esfumar. Gente, se você gostar do vídeo, não deixa de dar o seu joinha aí, se inscrever no canal e se for possível, compartilhar o vídeo, tá bom? Fazendo isso, você está ajudando a gente incentivando a gente a continuar o nosso trabalho, não é? Eu estou voltando a trabalhar com o ciano natural. Estou escurecendo as áreas onde deve, né? Ser mais escuras mesmo, onde predomina melhor a sombra, mais a sombra. Perdão, gente, estou um pouco gripado, tá? Não reparem não, por favor. Aí eu vou trabalhando com siena natural, fazendo áreas mais escuras, não é? Aqui na árvore, na base aqui da árvore. A terceira cor com a qual nós vamos trabalhar
a árvore, o tronco da árvore, né? É o marrom, tá, gente? A gente vai fazer tons mais escuros, aonde a incidência de sombra é ainda maior aqui na árvore. Vê, preste atenção, aqui é onde saem as folhagens, ó. Por as folhagens estar encobrindo um pouco mais os galhos, então a incidência de sombra aqui tem que ser maior. E algumas áreas também aqui no tronco da árvore, não é? E na base aqui, ó, as raízes da árvore. A quarta cor que a gente vai trabalhar aqui o tronco da árvore e as raízes e os galhos é o terra queimada. O terra queimada vai me dar ainda as áreas ainda mais escuras, tá? Toda a área mais fechadinha, mais encoberta, a gente vai trabalhar com terra queimada e a gente vai ter ali a tendência a entender que as áreas estão mais escuras mesmo, mais encobertas, né? Mais fechadas. Terra queimada, tá bom? Eu estou trabalhando com 326, número 8 da Condor, tá? Da Condor. E a tinta é como eu havia dito, a tinta é o marfim. A gente trabalha com marfim iluminando aqui as áreas mais claras. Se eu não me engano, é a quinta cor, não é? Que a gente está trabalhando o tronco aqui, os galhos, né, da árvore. A gente ilumina um pouco mais a árvore. Nessas áreas aqui, ó, onde desde o início eu falei que essa é a área mais iluminada da árvore, não é? Coloca a tinta e esfuma. A tinta marfim vai nos auxiliar até o final agora da iluminação aqui do tronco da árvore, tá? Estou trabalhando com o amarelo limão. Eu vou iluminar algumas áreas, ó. A gente tá voltando a trabalhar as folhagens, não é? Então a gente agora deve acabar de preencher as folhagens da árvore. Não pode ficar assim com essa tinta rala, não é? Nisso a gente vai marcando e depois a gente vai voltando a trabalhar, preencher com a quantidade certa de tinta. 454, número 14. Amarelo limão. Mesmo pincel. E agora o verde musgo, novamente. Novamente a gente volta a trabalhar com o verde musgo. Aplicando a tinta e esfumando. Esfumando. Não tenha medo de apagar, porque o azul marinho não vai apagar. O azul marinho, aqui ele é bem mais escuro do que o verde musgo, não é? Ele vai continuar ali marcando as áreas de sombra ali. Então a gente vai agora dispor a tinta no tecido de maneira que fique um trabalho bem feito, não é? O negócio é esfumar bem aqui, ó.
Se a gente quiser realçar áreas mais escuras no trabalho, vai ser feito com azul marinho, tá? A gente consegue escurecer um pouco mais algumas áreas com azul marinho. Eu digo aqui nas folhagens, não é? Ainda com o amarelo, agora com o amarelo limão e com o pincel 326, né, de cerdas sintéticas, número 8, a gente faz aqui o efeito das folhagens da árvore. A gente consegue esse efeito, ó, colocando o pincel. A tinta tem que estar em cima do pincel. A tinta tem que estar em cima do pincel, a gente coloca e tira. Coloca a tinta em cima do tecido e tira. Coloca e tira. Ó. Dê preferência de fazer isso nas áreas mais claras, tá? Porque se eu colocar esse efeito, né, aqui nessas áreas escuras, vai ficar muito artificial, tá? Esses detalhes aqui a gente só consegue perceber nas áreas iluminadas. Então é onde eu vou fazer esse efeito aqui, tá bom? Lógico que eu coloco a tinta, aí eu deixo ela descansar um pouquinho e dou uma esfumada, para não ficar tão artificial assim. Eu dou uma esfumada depois que... Esfumada que eu digo, mas esfumada batendo assim um pouquinho em cima, voltando a bater um pouquinho em cima, tá? Não é esfumar esfregando a tinta, não. O importante é que esse efeito aqui, ele caia em cima das áreas escuras, ó. Mas digo não em cima, digo assim, é um limite aqui, ó, entre esse bloco de folhagem e essa área escura. Então ele vai cair um pouquinho lá por cima aqui, ó. Fechando aqui assim, você tem uma ideia que essa área mais profunda ela está totalmente encoberta pela sombra, então não precisa fazer esse efeito lá dentro. Depois que seca um pouquinho, a gente passa o pincel por cima. Esse aqui é o 456, número 14. 456, 14. E a gente dá uma esfumada, ó, de leve, tá bom? Isso depois que a tinta tiver puxado um pouquinho. Só avisando um pouco, né, não ficando tão artificial os efeitos aqui em cima. Nas áreas mais escuras, a gente também pode fazer o mesmo efeito de batidinha com azul marinho. Só que aí tem que ter muito cuidado para não escurecer demais o trabalho, tá? A quarta cor com a qual nós vamos trabalhar as folhagens é o marfim, tá bom? Esse marfim é que vai nos dar aquele tom mais iluminado aqui nas folhagens. Todo cuidado é pouco, porque a gente não quer, não é, iluminar demais. Então as áreas mais sobressaltadas das folhagens é aquelas áreas que vão ser mais iluminadas. A gente vai continuar trabalhando aqui a parte baixa, ou seja, o solo, não é? Com o verde pistache. A gente puxa na vertical, tá bom? Perdão, a gente puxa na horizontal aqui a tinta, tá bom?
E com o verde musgo, a gente vai fazer as áreas mais escuras aqui no gramado. Com o pincel 326 número 8 e o marfim, a gente ilumina algumas áreas aqui no gramado, tá bom? Não esquece de esfumar. Como que funciona? O gramado, ele já tá, o solo, né, o gramado, ele já está pronto. Agora a gente vai trabalhando, criando contrastes, não é? De maneira em que os detalhes venham a aparecer, ou seja, a luz e sombra, a luz e a sombra é o que faz com que os detalhes da pintura apareçam. Trabalhando bem luz e sombra, não é? Nas suas cores, nas cores certas, a gente consegue um trabalho volumoso, não é? Com o 45414 e o azul bebê, a gente vai trabalhar o fundo. Coloca a tinta, espalha e esfuma. A pintura em tecido, ela nos dá essa possibilidade, né? Da gente pintar o tema principal e depois pintar o fundo. Só esperar secar, né? E depois a gente trabalha o fundo. O ideal é fazer o fundo primeiro, mas também tem essa possibilidade na pintura em tecido. A gente vai trabalhar todo o fundo com azul bebê, trabalhando sempre circulando aqui a árvore, ó, e esfumando para fora, tá? Esfumando para fora. O azul bebê, ou seja, as tintas, né, de tonalidade bebê são tintas bem clarinhas. São excelentes para se pintar o fundo do trabalho, tá? Já não precisa você ficar clareando o tom, né? Já vem bem clarinho, então facilita. Coloca a tinta e esfumaça. Com uma poeirinha de azul cobalto, nós vamos fazer esses tons mais escuros, ó, nas áreas fechadas aqui, ó, do fundo, tá? A gente vai criar um pouco mais de profundidade com essa silhueta mais escura aqui, ó, azul cobalto, mas é pouquinha tinta, gente. Então, pessoal, terminamos assim mais uma aula de pintura em tecido. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de curtir o vídeo, tá, pessoal? E daí o seu joinha, valeu? Muito obrigado. Fiquem com Deus e abraços.